Oi, gente, vamos ao que viemos. Hoje o assunto é narcisista, relação com narcisista, relação amorosa, erótica, relação com narcisista, namoro narcisista, sou casada com narcisista, enfim. O que é um narcisista? Quem é essa pessoa? Bom, antes, se você não me conhece, meu nome é Cláudia Dornelles, eu sou psicanalista, gravo vídeos aqui no canal. Tenho um Instagram onde eu estou diariamente, um site, escrevo livros e dou consultas online. Bom, quem é esse cara a quem a gente chama vulgarmente, popularmente, de narcisista? Que cara é esse? De quem é que a gente está falando? Bom, o narcisista é, antes de qualquer coisa, uma pessoa que não acha que é o mais importante, ele tem certeza. Ele não se acha a pessoa mais interessante da relação, ele não se acha a pessoa que merece todas as benesses do outro, ele tem convicção. Então, não é que o cara se acha, ele não acha, ele tem certeza. Ele tem rigorosa certeza que todos os movimentos dentro de uma relação, tudo aquilo que é feito dentro de uma relação, tudo aquilo para o que serve uma relação, incluindo os movimentos das pessoas com as quais ele se relaciona, só tem algum nível de valor se ele for a pessoa mais importante. O narcisista, ele não se relaciona com pessoas, ele se relaciona com fãs, com fanáticos, com bajuladores, com pessoas que na relação amorosa vão reafirmar a qualquer preço, a despeito de qualquer arbitrariedade que ele cometa, que ele está certo. São sempre aquelas pessoas que vão fazer as coisas mais horríveis, as coisas mais fora de propósito possível, que vão dizer que a culpa é daquela pessoa que provocou nele algo que nele estava, por exemplo, adormecido ou que era o lado mais sombrio da personalidade dele. Portanto, o narcisista, ele tem uma dimensão do mundo muito apequenada. Para ele, está bom quando está bom para ele. O prazer dele, o gozo dele, do ponto de vista psicanalítico, é aquilo com que ele se refaz e se compraz na medida em que o outro se submete a tudo aquilo que lhe diz respeito, que lhe favorece, que lhe faz um indivíduo mais feliz e que tem as suas necessidades todas atendidas. Então é desimportante para o narcisista o quanto fulano, beltrano, ciclano acha disso ou daquilo, porque o narcisista, ele não vê ninguém além de si mesmo. São pessoas que têm uma relação profunda com a natureza de serem sempre o centro de todas as atenções, mas não no sentido simplesmente de sedutores, né, fisicamente sedutores, como os histriônicos, as personalidades histriônicas. O narcisista, ele, para além disso, ele quer ser admirado, ele quer ser contemplado. Então, essas pessoas vão cometer, em nome desse amor, dessa passionalidade absurda e abusiva, ele vai cometer inúmeros tipos de excessos, sejam excessos físicos, excessos morais, excessos psicológicos, excessos sempre em nome de algo que é muito grande, porque ele está falando o tempo inteiro de si próprio. Então o amor dele é o maior do mundo, as intenções dele são as maiores do mundo e as melhores do mundo e as mais qualificadas. Em contrapartida, os rombos que ele faz nas personalidades dessas pessoas também são imensamente grandes, tão grandes quanto a visão que ele tem de si mesmo. Mas, por outro lado, quem são essas pessoas que se relacionam com o narcisista? Que tipo de público, que tipo de pessoa é essa que é fisgada pelo narcisista? Geralmente pessoas que tiveram algum desvio de apreciação e de conceito na sua autoestima. Então, a sua autoimagem, em alguma medida, por alguma razão, ela ficou arranhada,
quer seja com motivo ou quer seja sem motivo. Quem já acompanhou outros vídeos aqui sabe que eu sempre digo que aquilo que nos acontece é uma história. E a maneira como nós interpretamos aquilo que nos acontece é outra história. E a diferença dessas histórias é o que faz o saldo da nossa percepção sobre a realidade, sobre nós próprios. Então, são pessoas que, em alguma medida, quer seja pela história que tiveram, quer seja pela interpretação que dão a ela, pessoas que tiverem, em alguma medida, essa sua autoimagem e a sua autoconfiança extremamente fragilizadas. Então, são pessoas que sempre acham que a culpa é delas, que provavelmente elas devem ter feito alguma coisa de errado, que elas são muito azaradas, que elas têm o dedo muito podre, que elas dão de si, mas recebem sempre muito pouco, e que esse pouco talvez seja só a sobra de alguma coisa, porque talvez elas mereçam pouco mesmo. Então, se por um lado existe uma pessoa que exige muito, existe uma outra pessoa que admite ser muito exigida. Então, é um casamento perfeito, porque um tem uma autoestima patológica, né, para além daquilo que seria o normal, e a outra tem uma baixa estima muito aquém daquilo que seria o normal. E aonde que essas duas pessoas se encaixam exatamente no que o narcisista vai ter de mais e a pessoa com a qual ele se relaciona vai ter de menos. Como sair de uma relação narcisista? Percebendo, se dando conta de que tem alguma coisa que acontece de errado, por mais que você racionalize e queira desculpar, no sentido de retirar a culpa do narcisista do que ele faz, existe aí uma intuição que fala agudamente sobre várias questões que importam muito serem ouvidas, mesmo que muitas vezes a pessoa até não queira falar em voz alta para não escutar, mas ela, de alguma maneira, ela saca, ela tem lampejos de lucidez. E se carregar de pessoas que possam dar suporte no momento dessa ruptura. Que é muito interessante que as relações narcisistas, elas são muito solitárias, que as pessoas vão ficando muito ali naquela devoção diante do narcisista, e elas vão se atrapalhando no relacionamento com as outras pessoas, elas vão se afastando do relacionamento com as outras pessoas. Então é muito importante que, apesar das dificuldades, exista algumas pessoas com as quais essa pessoa que se relaciona com o narcisista possa falar claramente sobre o que está acontecendo, possa dizer abertamente o que sente e possa ouvir, abrir os ouvidos. Seria assim o primeiro dos primeiros passos para se defender de uma relação que é emocionalmente abusiva. Relacionar-se com o narcisista é deixar-se vampirizar. O narcisista é um grande vampiro que ele vai tirando de você todo tipo de energia, de estima, de respeito, de consideração, e quando a pessoa se dá conta, ele levou tudo. Tem jeito? Tem. Caso seja uma pessoa que perceba que as relações dela, seja ela um narcisista e perceba que as relações dela estão dando muito errado, essa pessoa pode procurar psicoterapia, já que é um transtorno de personalidade. Por outro lado, essa vítima da relação também, com muito baixa autoestima, também vai descobrir ali onde foi lhe aberto um buraco. Diferentemente de alguns outros transtornos de personalidade, como a psicopatia, por exemplo, que o cara nunca vai procurar o analista ou o psicólogo ou quem quer que seja, o terapeuta, porque o psicopata nunca vai achar que nada do que ele faz está errado, inclusive porque, diferentemente do narcisista, o psicopata, ele não se deixa afetar, ele não vai pelo lado do afeto.
Mas sobre a psicopatia é uma outra questão que a gente pode falar sobre isso num outro vídeo. Eu espero que tenha feito muito sentido para você. Se você ainda não é inscrita no canal, eu desejo sinceramente que você se inscreva, que você deixe seu like, que você compartilhe, que você me auxilie para que mais e mais pessoas tenham acesso a um conteúdo respeitoso, de qualidade, sério e comprometido. Leia a descrição dos vídeos e se beneficie de todas as redes que estão aí à sua disposição. Um beijo.